Boa noite. Veremos agora diagonalização de matrizes simétricas. Matriz simétrica. Uma matriz simétrica é uma matriz A tal que a sua transposta é igual a ela própria. Uma tal matriz é necessariamente quadrada. Os elementos da diagonal principal são arbitrários, mas os demais ocorrem aos pares, em lados opostos da diagonal principal. Por exemplo, essa matriz A que aqui está, ela tem aqui a sua diagonal principal, os elementos são arbitrários e os elementos em posições opostas em relação à diagonal principal são iguais. Aqui está um 3 ali também, aqui o 5 e ali também, e aqui o 4 aqui também. Então, assim que nós reconhecemos uma matriz simétrica. Podemos verificar que a transposta é igual a ela própria, ou seja, eu vou pegar essa linha, vai virar a coluna aqui na transposta, essa segunda linha vai virar a segunda coluna na transposta, e a terceira linha em A vai virar a terceira coluna na transposta. O resultado é uma matriz igual, a transposta é igual à própria matriz. Vejamos sobre diagonalização. Vimos que nem sempre uma matriz quadrada é diagonalizável. Por exemplo, a matriz não simétrica A, que aqui está, 3, 0, menos 2, menos 5, 1, 5, 2, 0, menos 1. Não é diagonalizável. Por quê? Ela possui como alto valor somente lambda igual a 1, com multiplicidade algébrica 3, MA igual a 3. E possui como autovetores associados V1, 1, 0, 1 e V2, 0, 1, 0. Ou seja, o alto valor tem multiplicidade geométrica 2. Ou seja, ele tem multiplicidade algébrica 3 porque aparece 3 vezes como raiz do polinômio característico da matriz. E tem multiplicidade geométrica 2, porque ele, no seu alto espaço, encontramos dois vetores LI, que é 1, 0, 1 e 0, 1, 0. O motivo de A não ser diagonalizável é justamente o fato da multiplicidade algébrica de um alto valor ser diferente da sua multiplicidade geométrica. Nós sabemos que a multiplicidade algébrica pode ser maior ou igual à multiplicidade geométrica. Entretanto, para que uma matriz seja diagonalizável, todos os autovalores devem ter as suas multiplicidades algébricas iguais às multiplicidades geométricas. Nem sempre os autovalores de uma matriz são todos reais. Por exemplo, essa matriz A, 1, 0, 0, 1, 2, menos 1 e 1, 2, 4. Tem como autovalores lambda 1 igual a 3 menos i, lambda 2 igual a 3 mais i e lambda 3 igual a 1. Ou seja, essa matriz possui autovalores complexos que ocorrem aos pares. Ou seja, se nós temos um número complexo, o seu conjugado também deverá ser alto valor, porque isso é uma propriedade das raízes de um polinômio, no caso do polinômio característico da matriz. Diagonalização de uma matriz simétrica. Uma matriz simétrica possui sempre autovalores reais e sempre será diagonalizável. Por exemplo, a matriz simétrica A, 9 menos 2, menos 2, 6. Então, observamos aqui que ela é simétrica porque ela tem aqui uma diagonal principal e os elementos opostos em relação à diagonal principal são iguais. Então, aqui nós temos uma matriz simétrica.
Essa matriz possui os autovalores lambda 1 igual a 10 e lambda 2 igual a 5. E os autovetores associados, respectivamente, V1 igual a 2 menos 1 e V2 igual a 1, 2. Então, podemos escrever A, que é igual a P dP menos 1, da seguinte forma. Aqui está a matriz a matriz P, que é obtida com os autovetores, aqui 2 menos 1 aqui está como na primeira coluna, o vetor 1, 2 está na segunda coluna, e aqui está a matriz diagonal, respectivamente, aqui o autovalor 10, que refere-se ao autovetor 2 menos 1, e na segunda coluna nós temos aqui o autovalor 5, que tem como associado o autovetor 1, 2. E aqui está a inversa da matriz P. Então, nós diagonalizamos essa matriz simétrica. Observe que os autovetores são ortogonais, ou seja, V1, produto escalar com V2, vai dar 0. 2 vezes 1, 2, menos 1 vezes 2 é menos 2, que dá 0. Repetindo, aqui está a relação A igual a PD, P menos 1, está. Onde P, que é a matriz 2, 1, menos 1 e 2, é a matriz que diagonaliza A e é formada pelos autovetores da matriz. Vamos agora normalizar os autovetores, ou seja, vamos dividir cada componente do vetor pela norma do vetor para obtermos um vetor unitário. Vetor unitário, autovetores unitários. Ficaremos com, para o primeiro vetor, que é 2 menos 1, a sua norma é raiz de 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, ou seja, raiz de 5. Então, pegamos cada um desses componentes aqui e vamos dividir pela raiz de 5. Então, obtivemos um autovetor unitário, certo? E no V2, nós tínhamos 1 e 2, também normalizando, também a norma é 5, vai ficar 1 sobre a raiz de 5 e 2 sobre a raiz de 5. Então, obtivemos os autovetores unitários, certo? De posse desses autovetores normalizados, vamos montar uma nova matriz, que é a matriz Q, certo? Que agora, ao invés de nós colocarmos os vetores sem estarem normalizados, como aqui, 2 menos 1, nós colocaremos 2 raiz de 5 e menos 1 raiz de 5. E na segunda coluna, ao invés de usarmos 1 e 2, utilizaremos o vetor normalizado, que é 1 sobre a raiz de 5 e 2 sobre a raiz de 5. Podemos observar que é válida a relação A igual a Q de Q menos 1, certo? Ou seja, é uma relação muito semelhante a essa, certo? Mas que aqui a matriz Q, nós usamos os vetores unitários, ou seja, aqueles autovetores após a sua normalização. Com efeito, para Q igual a 2 sobre a raiz de 5, 1 sobre a raiz de 5, menos 1 sobre a raiz de 5 e 2 sobre a raiz de 5, essa matriz Q, nós teremos a sua inversa, 2 sobre a raiz de 5, menos 1 sobre a raiz de 5, 1 sobre a raiz de 5, 2 sobre a raiz de 5. Então, A, que é Q, de Q menos 1, podemos escrever desta forma que aqui está. Aqui está a matriz A, aqui a matriz Q, a matriz diagonal e a inversa de Q. Importante notar que a inversa de Q é justamente igual à sua transposta. Ou seja, que nós tínhamos o quê? A primeira linha vai virar a primeira coluna na inversa. E a segunda linha vai virar a segunda coluna na inversa. Então, realmente, a inversa de Q é igual à transposta de Q. Então, poderemos reescrever a relação A igual a Q de Q menos 1 como A igual a
Q de Q transposto. A relação utilizando a matriz transposta ao invés da matriz inversa é muito melhor, porque é muito mais fácil nós obtermos uma matriz transposta do que uma matriz inversa. Então, é uma grande vantagem quando trabalhamos com essa matriz Q. Matriz ortogonal. Uma matriz como a que vimos acima, ou seja, Q é igual a 2 sobre a raiz de 5, 1 sobre a raiz de 5, menos 1 sobre a raiz de 5 e 2 sobre a raiz de 5, na qual a matriz inversa é igual à sua transposta, chama-se matriz ortogonal. Então, essa matriz aqui é uma matriz ortogonal, porque a sua inversa é igual à sua transposta. Uma matriz quadrada será uma matriz ortogonal quando suas colunas formarem um conjunto ortonormal. O que é um conjunto ortonormal? As colunas são vetores unitários, então as colunas da matriz são vetores unitários, ou seja, tem a norma igual a 1, e importante, são as duas propriedades têm que ser juntas. As colunas são vetores ortogonais entre si. Então, se você pegar isso aqui como um vetor e esse outro vetor, eles são ortogonais. Que se você fizer o produto 2 sobre a raiz de 5 vezes 1 sobre a raiz de 5, mais menos 1 sobre a raiz de 5 vezes 2 sobre a raiz de 5, o resultado vai ser zero. Por isso, são vetores ortogonais entre si. Matriz ortogonalmente diagonalizável. Uma matriz quadrada é ortogonalmente diagonalizável se existem uma matriz ortogonal Q e uma matriz diagonal D, tais que A é igual a Q vezes D vezes transposta de Q. Aquela relação que nós vimos anteriormente. Então, dizemos que A é ortogonalmente diagonalizável. Teorema. Se A é ortogonalmente diagonalizável, ou seja, se A pode ser decomposta dessa forma, então A é simétrica. Demonstração. Então, se A é ortogonalmente diagonalizável, nós podemos decompô-la dessa forma. Q, D vezes a transposta de Q. Então, vejamos qual seria a transposta dessa matriz. Ora, então vou pegar toda essa relação Q, D, transposta de Q, e fazer a transposta, já que A é igual a Q, D, Q transposto, o A transposto vai ser Q, D, Q transposto, todo mundo. Então, agora pegamos na ordem reversa, ou seja, vai ficar Q transposto, ou seja, a transposta da transposta de Q, a D transposta e a Q transposta, ou seja, nós invertemos essa ordem aqui. Agora, a transposta de uma matriz transposta é ela própria, ou seja, a transposta de Q transposta é Q. A matriz diagonal transposta dá a própria matriz diagonal. E aqui nós temos Q transposta. Ora, mas quem é Q de Q transposto? É o próprio A. Então, nós vimos que se A é ortogonalmente diagonalizável, ou seja, ela pode ser decomposta dessa forma, então a sua transposta é igual a ela mesma, ou seja, a matriz é uma matriz simétrica. Isso garante o quê? Que as matrizes ortogonalmente diagonalizáveis só podem ser encontradas entre as matrizes simétricas. Autovalores reais. Como já foi mencionado anteriormente, nós temos um teorema. Se A é uma matriz real simétrica, então seus autovalores são reais, são sempre reais. Demonstração. Vejamos o caso de uma matriz simétrica de ordem 2. Aqui está a matriz. Aqui nós temos a diagonal e os elementos opostos, simétricos em relação à matriz, à diagonal principal, são iguais. Então, aqui está um exemplo de uma matriz simétrica de segunda ordem. Sua equação característica então nós
Aqui na diagonal principal fazemos menos lambda e calculamos esse determinante. Calculando vai dar lambda 2 menos P mais Q vezes lambda mais PQ menos R ao quadrado. E sendo igual a zero, nós temos então a equação característica. Nós queremos determinar os valores de lambda, que são os autovalores da matriz. Esta é uma equação do segundo grau em lambda, cujo discriminante é delta igual a P menos Q ao quadrado mais 4R ao quadrado. Ou seja, uma soma de dois quadrados será sempre maior que zero. Logo, a equação só tem raízes reais e há só autovalores reais, certo? Esse delta aqui, ele pode ser maior ou igual a zero, certo? Autovetores ortogonais. Teorema. Se A é uma matriz simétrica, então dois autovetores quaisquer correspondentes a autovalores distintos de A são ortogonais. Demonstração. Sendo V1 e V2 autovetores de A associados respectivamente a lambda1 e lambda2, com lambda1 diferente de lambda2, sendo a transposta igual a própria, será a transposta igual a e usando o fato de que o produto escalar x vezes y é igual a transposto de x vezes y, temos lambda1, V1, produto escalar com V2, vai ser igual a lambda1, V1, produto escalar com V2, é uma propriedade do produto escalar. Agora, utilizando a definição de autovalores e autovetores, lambda1, V1 é igual a AV1, então testificamos com AV1, produto escalar com V2. Agora, usando esta propriedade, nós temos que AV1 transposto vezes V2. Usando agora a propriedade da transposição, que nós temos a ordem reversa, então ficamos com V1 transposto A transposto V2. Isso vai ser igual a V1 A V2, porque A transposto é igual ao próprio A. Aqui tinha um transposto. V1 transposto A V2. Isso vai ser igual a V1 transposto a V2 é igual a lambda 2 V2. Ou seja, lambda 2 V1 transposto vezes V2. Lambda 2 produto escalar V1 e V2. Aqui faltou um transposto, V1 transposto. Tá? De onde? Lambda 1, que multiplica o produto escalar V1 e V2, aqui, é igual a esse final aqui, lambda 2, produto escalar de V1 por V2. Passando para o primeiro membro, todo mundo, nós ficaremos com lambda 1 menos lambda 2, que multiplica V1 produto escalar com V2. Isso é igual a zero. Tendo em vista que lambda 1 menos lambda 2 é diferente de zero, porque lambda 1 é diferente de lambda 2, então só resta que V1, produto escalar de V1 com V2 é igual a zero. Observação, ou seja, o que prova que V1 é ortogonal a V2. Observação, autovetores correspondentes ao mesmo autovalor não são necessariamente ortogonais. Para nós garantirmos que são ortogonais, tem que ser autovetores correspondentes a autovalores distintos. O teorema espectral. Se seja A uma matriz N por N, então A será simétrica se e somente se for ortogonalmente diagonalizável. Ou seja, se A for simétrica,
ela é ortogonalmente diagonalizável. E se A for ortogonalmente diagonalizável, ela será assimétrica. Não iremos demonstrar esse teorema, mas é verdadeiro e é importante, certo? Exemplo: diagonalize ortogonalmente, se possível, a matriz 1, 4, 2, 4 menos 5 e menos 4, e 2 menos 4 e 1, certo? Então, se nós observarmos, essa é uma matriz simétrica, porque aqui temos a diagonal principal e os elementos simétricos em relação a essa diagonal são iguais. Aqui temos assim, 4 e 4, aqui 2, lá em cima 2, e menos 4, menos 4. Então é uma matriz simétrica, logo, pelo teorema espectral, ela é possível fazer a diagonalização ortogonal dessa matriz. Solução: encontramos facilmente os autovalores. Lambda1 igual a menos 9, com multiplicidade algébrica igual a 1. Ou seja, aparece somente uma vez como raiz do polinômio característico. E lambda2 igual a 3, com multiplicidade algébrica 2. Certo? Para lambda1, o primeiro autovalor, igual a menos 9, encontramos, já sabemos fazer isso, encontramos o autovetor 1, menos 2 e menos 1. Vejamos agora para o outro autovalor, que é 3. Vejamos agora os autovetores associados ao autovalor lambda2 igual a 3. Então, nós pegamos a matriz e na diagonal principal, nós subtraímos o valor, o autovalor. Então, ficamos com 1 menos 3, aqui era 1, aqui fica 1 menos 3, 4, 2, 0, porque isso aqui vai originar um sistema de equação homogêneo. Depois, nós temos 4, aqui nesse elemento da diagonal principal, nós fazemos menos 5, que era menos 5, vai para menos 5, menos 3, menos 4, 0. E por último, na última linha, 2 menos 4, e esse 1 aqui fica 1 menos 3, que é o valor o alto valor, 1 menos 3, 0. Fazendo as contas, nós temos menos 2, 4, 2, 4 menos 8, menos 4, 2 menos 4 e menos 2, e por último, essa coluna aqui são os zeros do sistema homogêneo. Fazendo as contas aqui e fazendo o escalonamento, nós chegamos a menos 2, 4, 2 e 0. Então, nós observamos aqui que essas linhas são proporcionais à primeira. Então, todas se resumem a 0. Então, essa primeira linha que ficou corresponde a menos 2x mais 4y mais 2e igual a 0. Ou seja, x é igual a 2y mais e, isolando o x. Ou seja, os autovetores associados a esse autovalor lambda igual a 3 são do tipo v, o x é 2y mais e, depois y e z. Seria natural fazermos, a partir do 2y mais e, y e z, fazermos isso, colocar o y aqui, seria 2, 1, 0, mais o z fica 1, 0, 1, certo? Ou seja, 2y mais e, depois y e depois o z, certo? E determinarmos os autovetores 2, 1, 0, que veio daqui, e 1, 0, 1 para a diagonalização. Entretanto, esses dois autovetores, eles são autovetores, mas eles não são ortogonais, certo? Eles são oriundos de um mesmo autovalor. Entretanto, portanto, não necessariamente deveriam ser ortogonais. No caso aqui, realmente eles não são, porque se nós fizermos o produto escalar entre eles, vamos obter 2 vezes 1, 2,
mais 0, mais 0, ou seja, 2, que é diferente de 0. Isso quer dizer que esses autovetores não são ortogonais. Portanto, não serve para a diagonalização ortogonal. O que fazer? Então, a gente pode escolher um deles, por exemplo, esse aqui, V2, que é 1, 0, 1, e o outro nós vamos tirar daqui, tem que ter essa estrutura, 2y mais e, y e z. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos forçar que o produto dos dois, produto escalar dos dois, seja zero, para que eles sejam ortogonais, ou seja, 1, 0, 1 vezes 2y mais e, y e z, dando zero. Então, fazendo as contas aqui, nós vamos ficar 1 vezes 2y mais e dá 2y mais e, 0 e mais e. Isso tudo tem que dar zero. Ou seja, devemos ter o y igual a menos e. O V3 tem que ter essa estrutura, mas de tal sorte que o y seja igual a menos e. Ou seja, o V3 vai ser 2 vezes y, que é menos e, mais o z. O y tem que ser menos e o z é z. Ou seja, o V3 tem que ser do tipo menos e e z. Certo? Ou seja, nós podemos pegar este autovetor, certo? Para V3. Então, nós vamos ficar com V2, 1, 0 e 1, e V3, menos 1 e 0. Então, nós podemos até observar agora que eles são realmente ortogonais, porque menos 1 vezes 1 dá menos 1, 0, e depois 1 vezes 1, 1. Então, menos 1 mais 1, 0. Então, esse vetor, e agora o V3 sendo menos 1 e 1, são ortogonais. Então, nós ficamos como? Para o primeiro autovalor, que era menos 9, nós achamos o correspondente autovetor como sendo 1, menos 2 e menos 1. E agora, do autovalor 3, nós pegamos os dois seguintes autovetores, 1, 0, 1 e o V3, menos 1 e 1. Eles dois entre si são ortogonais, já vimos, dá menos 1 mais 0, mais 1 dá 0. E cada um deles é ortogonal ao V1, porque são oriundos de autovalores distintos. Então, vejamos, V2 com V1, 1 vezes 1 dá 1, 0 e depois menos 1 deu 0. Agora, V3 com V1, menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 vezes menos 2 dá mais 2, então ficou 1, e agora 1 vezes menos 1 dá menos 1, então dá 0. Então, realmente, com isso, temos 3 autovetores, 2 a 2 ortogonais. Falta apenas normalizar cada um deles. Normalizando cada autovetor, teremos do autovalor menos 9, nós tínhamos o autovetor 1, menos 2 e menos 1. Então, a sua norma vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, dá raiz de 6. Então, o vetor unitário, ou seja, normalizado, foi 1 sobre raiz de 6, menos 2 sobre raiz de 6 e menos 1 sobre raiz de 6. De lambda igual a 3, nós temos o vetor, autovetor V2, que é 1, 0, 1. Então, a sua norma é raiz de 2. Então, obtemos o vetor unitário 1 sobre raiz de 2, 0 e 1 sobre raiz de 2. E também do autovalor 3, nós obtivemos o autovetor menos 1 e 1, cuja norma é raiz de 3. Então, ficamos com o vetor unitário. Menos 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3. Com isso, obtemos a matriz Q, que aqui está. Então, a primeira coluna, nós pegamos o primeiro vetor unitário, que está aqui. A segunda coluna vai ser esse vetor U2, que aqui está. Então, colocamos em coluna. E a terceira coluna vai ser o vetor U3.
Então, com isso, nós obtivemos uma matriz ortogonal. Por quê? Porque em cada coluna nós temos vetores unitários, ou seja, com norma 1, e esses vetores são 2 a 2 ortogonais. Então, o primeiro vetor é ortogonal ao segundo e ao terceiro, e o segundo autovetor é também ortogonal ao terceiro. Então, nós temos realmente uma matriz ortogonal. E nós temos a correspondente matriz diagonal. Menos 9, 3 e 3. Por que o menos 9 está aqui na primeira coluna? Porque na primeira coluna da matriz ortogonal, nós temos o alto valor associado a menos 9. E aqui, menos 3, nós temos dois autovetores, e aqui estão os dois vetores associados. Então, de onde nós temos a relação A é igual a Q vezes D vezes Q transposto, certo? Fazendo a diagonalização ortogonal. Aqui está a bibliografia que usamos nessa aula, o livro do Boldrini, foi esse o último exemplo, álgebra linear, os livros do David Pohle, o livro do Davi Selei, álgebra linear e suas aplicações, e por último o livro de álgebra linear do Steinbruch e Winterberg. Muito obrigado.